Você tem realmente defendido de Jesus 1.000.000%? Você pegou firme na carroça? E aí a gente vai parar na bem-aventurança de hoje. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Pode sentar. Nós estamos construindo os valores da noiva, os valores daqueles que vão adentrar sobre o dia das bodas, a noite de núpcia com o noivo e o banquete celestial, a troca das vestes, o enxugar de toda lágrima e a morada com o Todo-Poderoso eternamente. Essa é a proposta de Cristo, e é por isso que Ele vai morrer, ou melhor, é por isso que Ele vai se entregar até a morte de cruz. E a gente tem falado sobre a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito ou os humildes de espírito, que não tem nada a ver com uma situação econômica, mas sim com a miséria da alma promovida pelo pecado. Uma vida devassa, uma vida promíscua, uma vida insana, uma vida maligna, uma vida de beberdice, uma vida de chocarrice, uma vida de drogadição, uma vida insana de jogatina, uma vida sem Deus. Faz o homem entrar em miséria. Eu não consigo parar de falar disso. A miséria e a pobreza de espírito é a miséria que a alma consegue fazer diante de Deus. É como se a alma tivesse saldo, como se a alma tivesse débito, crédito, e quanto mais ela peca, e cada pecado que ela comete, ela vai zerando. Só que é tão sério os pecados diante desse tribunal, diante desse juiz, que ele computa o pecado dos seus ancestrais. Sabe o pecado que os meus pais, os meus avós cometeram, que eu insisto em repetir? O Senhor computa como se eu estivesse cometendo há 200 anos. Só que eu só tenho 13, eu só tenho 17, eu só tenho 22, eu só tenho 30, só tenho 40. Como assim? Pecados de 200 anos, de 300 anos. Porque o meu avô, o meu bisavô pecou e eu copiei o mesmo pecado, mesmo nunca tendo visto o meu avô. E aí, essa suga de pecado vai fazendo a alma em miséria diante de Deus. E quando o homem encontra essa miséria e ele se entrega a Jesus, ele dá a segunda bem-aventurança, que é: bem-aventurados os que choram. E ele começa a chorar, e chora muito, porque ele reconhece de todos os seus pecados, nenhum deles poderia ser resgatado se não fosse o sangue do Senhor Jesus. E ele abandona tudo para agora viver para Cristo. E ele fala aquilo que Paulo disse: não vivo eu mais, ou não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele vive para Cristo, para a glória de Cristo, para o louvor de Cristo. Ele só respira Cristo, que dá a terceira bem-aventurança, que a gente falou na semana passada, que é os mansos. Não tem como, o cara está chocado, quebrado, escangalhado e em choque pela sua miséria, e sabendo que Deus o livrou, ele agora é manso, ele é amansado, ele foi amansado. O pai era rebelde, o avô era rebelde, a avó era rebelde, o bisavô era rebelde, a bisavó era rebelde, e ele agora, que também era rebelde, tinha todo o caminho de rebeldia, ele agora é amansado, ele não é mais rebelde.
Ele agora procura o favor de Deus, o que Deus quer, o que Deus gosta que faça, e ele se veste, ele se comporta, e ele tem atitudes de quem quer agradar o Senhor. Ele é amansado, ele foi amansado. Só que hoje, essa quarta bem-aventurança, é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado aqueles que fez da justiça vital para o seu dia a dia, para a sua vida com Deus. A comparação com a fome e a sede, lembrando que o alimento é vital para a sobrevivência humana, da espécie humana, da raça humana, ou seja, o Senhor Jesus está comparando a justiça, que no nível dele é suficiente quando ela é comparada à necessidade de comer e beber, ou seja, aquela fome que todos nós sentimos pela manhã, na hora do almoço, ou pela janta, ou pela tarde. Sabe lá quando você faz a sua primeira refeição, mas chega um momento insuportável de fome? O Senhor está dizendo que a nossa sede, a nossa fome pela justiça precisa ser comparado a isso, precisa ser equiparado a essa necessidade do corpo, a esse comportamento do corpo, a essa necessidade orgânica do corpo, de querer agora, mais do que tudo, fazer justiça. Lembrando da fome de Jacó, da fome de Esaú, quando Jacó tinha o seu guisado, o seu prato de lentilha. A fome era tão assustadora, a fome era tão horrível para ele, que ele doou, vendeu, trocou o direito de primogenitura, e era um direito muito privilegiado. O filho primogênito tinha direito de 50% fixo daquilo que o pai deixava, e ele administrava os outros 50% para a mãe, para outros irmãos. Ele literalmente substituiu o pai. Ele abriu mão disso por causa de um prato de lentilha. Ou seja, a fome dele foi tão exacerbada, o desejo dele da fome, de saciar a fome, ele chegou a dizer assim: o que me adianta a primogenitura se eu morro de fome? Olha só a loucura da fome. E por que eu estou fazendo esse paradoxo? Porque o Senhor Jesus está dizendo que Ele quer nos seus filhos essa fome. Ele quer essa sede, essa apetite. E aí, como esquecer de Davi no Salmo 42, quando ele disse: assim como a corça anseia pelas correntes de águas, assim anelo, assim anseio pelo teu espírito. Davi deixa claro que a fome e a sede era o que ele conseguia comparar na vontade de ter e agradar o Senhor. Se não for assim, não vai subir. Se não for assim, a igreja está em uma estrada errada, em um caminho errado, e não vai chegar ao céu. É como alguém que segue uma trilha e não sabe o caminho adequado, e não tem placa, e não copia e nem segue as placas que tem, e ele se perde no meio do caminho e não encontra o ribeiro, não encontra as águas, não encontra o manancial. Também não vai encontrar o céu, também não vai encontrar o reino de Deus. É muito importante essa matéria aqui, é muito séria essa matéria. A gente está diante de uma geração que não entendeu a justiça necessária que Deus quer, o padrão. Nós estamos diante do julgamento histórico de um presidente, e a gente percebe um monte de padrão quebrado, violentado, e a gente fica talvez escandalizado, uns sabendo que é o final, outros escandalizados achando que tem outro momento, mas não entendeu que o céu, o padrão é inviolável, inquestionável. Não vai subir ninguém se não atingir o padrão do céu, se não atingir a justiça do céu, se a fome e a sede não ser substituída.
Sabe essa fome que a gente tem, natural, orgânica? É natural, não é pecado. O Senhor só está dizendo assim: eu quero que a fome que você tem seja substituída pela minha justiça, pelas coisas que eu quero, pelas coisas que eu desejo, pelas coisas que eu anseio e por aquilo que eu deixei escrito. Muitos, almejando um troféu, se dedica a milhares e milhares de quilômetros em corrida, a fim de um troféu humano, a fim de ser campeão humano. E o meu povo, o povo que quer ir ao céu, não consegue dedicar-se sequer a aplicar o seu coração nessa reta justiça, nessa gloriosa justiça. Eu quero que você tema diante disso. Lendo isso e meditando sobre isso, caiu para mim como numa observação do céu sobre aquilo que eu estava meditando. A Bíblia abriu no livro de Esther, o capítulo de número 4, e vai narrar uma história de uma rainha que vai ascender em sede e fome de justiça. E ela vai deixar um exemplo poderoso para cada um de nós. Se você não sabe como seguir a reta justiça, ou se você não faz ideia como ser e seguir a reta justiça, essa rainha vai deixar um legado histórico e vai poupar uma nação, porque ela ascendeu em fome e sede de justiça. Vá comigo, o livrão de Esther, o capítulo 4, por gentileza. Um pouco antes do livro de Salmos, de Jó. Amém? Um pouco antes de Salmos de Jó, tem esse poderoso livro dessa rainha, que anteriormente era chamado de Radassa, a murta, que quando espremida, ela exala um aroma e um perfume encantador. Capítulo de número 4, o versículo 1. Vamos ler o primeiro. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus um grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber como que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir Mardoqueu, e tirou-lhe o seu cilício, porém ele não os aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto à presença dela, deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber o que era aquilo e para quê. Saindo Hataque a Mardoqueu a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para lançar a perder. Escuta, Esther está no palácio, rainha. Já pregamos algumas vezes sobre o caminho e a trajetória da rainha Esther. O nome dela era Radassa, uma menina judia, criada pelo seu tio,
órfã, ela ascende em um devaneio da rainha Vasti. O rei é acordado e orientado de escolher uma nova rainha. E a rainha Esther é selecionada por Deus e pelo rei. E a rainha já tinha mudado, tinha tirado a sua pobreza, a sua vergonha, tinha tirado todo o seu silício, tinha tirado tudo aquilo que humilhava ela agora vive uma nova vida. Ela agora vive no palácio, ela é rainha. Quem vê ela tem que curvar a cabeça, toda uma autoridade, toda uma submissão diante do seu súdito. Ela é uma mulher considerada, uma mulher invejada, uma mulher estudada, uma mulher prendada, uma mulher que conquistou. Só que do lado de fora do palácio e da sua realidade, realeza, tinha uma miséria direcionada ao seu povo, sem que ela soubesse, pois ela era também judia. E ela vê Mardoqueu chegando de pano de saco, bota uma outra roupa nesse homem, ele não pode cruzar a porta do rei com essa roupa. E manda o eunuco vai, não posso botar essa roupa não. Sabe o que está acontecendo? Avisa para Esther. Ramã, o general poderoso do rei Assuero, fez um edital. E sabe o que está escrito no edital? Eu quero a morte de todos os judeus. Sabe qual que era a alegação? Esse povo é diferente. Esse povo, ele não adora o nosso Deus, ele não adora e nem respeita as nossas leis. Eles são diferentes, são dependentes. Eles convivem no reino, eles estão no reino, mas eles são diferentes. Eles são rebeldes em sua cultura, em sua doutrina, em seu comportamento, e eles não observam a lei. Acusação extraordinária e o suficiente para dar cabo de todo o povo. O rei nem tosquinejou. Você quer o anel? Ó, eu te dou o anel, o selo, você vai e faz um edital do jeito que você quiser. Sabe o que ele disse? E ó, para recompensar a perda, eu vou encher os cofres do reino de dinheiro. Eu vou botar ouro, eu vou botar as pratas que eu recolher e vou fazer esse prejuízo. Fique tranquilo, quando eu matar eles, quando eles saírem, eu encho o cofre de dinheiro. A partir da morte deles, eu vou fazer mais. Eu vou criar mais. A perda deles e o que eles fazem é insignificante. Eles não trabalham muito, a mão de obra deles não é barata. Eles não fazem aí trabalho de escravo. Fique tranquilo, assim que eu eliminar cada um deles, eu vou fazer o rei ser recompensado com cofre e prata. O rei está feito. Então você vai ofertar mais. Se você conseguir matar esses pobres judeus, você vai dar mais prata. Vou. A minha oferta depende da morte deles. Aquilo que eu vou ofertar depende que eles não existam. Só que ele não sabia que a Esther era judia. Diga glória a Deus. E o Senhor estava na causa para defender o seu povo, que estava escravo, que estava no cativeiro, que tinha pecado, mas não ia morrer, porque a misericórdia de Deus pairava sobre o povo. E essa mulher vai ascender em justiça. Essa mulher vai ensinar a justiça. E a justiça dela vai ficar registrada para os povos. Ela poderia ficar calada, não era da conta dela. Ela já estava segura, o reino era dela e ela já tinha mudado sua vida. E a proposta que o general fez era irrecusável. Eu vou encher o cofre de prata. Qual que é o reino que não precisa de prata? Qual que é o reino humano que não precisa de ouro? Se você ofertar, você pode matar. Está em tuas mãos o pobre e o judeu.
essa mulher, quando fica sabendo, ela toma um choque. Que para mim, ela vai dar uma aula de reta justiça, de fome e sede de justiça. É impossível você ver a injustiça e continuar calado. Amém, igreja? É impossível você ver a injustiça e continuar omisso. Essa mulher vai dar um banho aqui. Versículo de número 9. E veio, pois, Rataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Rataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamada ou chamado, não há senão uma sentença, e é a morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Então, nestes 30 dias eu não sou chamado para entrar ao rei. Escuta. Ela disse assim, e agora? Não posso entrar na presença do rei de qualquer jeito e a hora que eu quero. O costume é, quem se aproxima do rei sem ser chamado, o rei pode matar. Se aproximar do rei sem ser convidado, o rei tem o poder de matar. Aí ela dá uma salva. Se ocorrer o caso do rei estender o cetro, esse homem está livre, ele vai poder falar. Só que tem um outro problema. Tem 30 dias que esse rei não me chama, mesmo sendo eu esposa dele, mesmo sendo eu íntima dele. Tem 30 dias que ele não vê minha face, e eu não vou poder entrar de qualquer jeito. O que eu vou fazer? A chama da justiça faz com que ela perca aquilo que é vital para a vida, a apetite e a sede, e ela abre um jejum. Já sei o que fazer. Vou parar de comer e parar de beber, e vou buscar a justiça como quem buscaria o banquete, como quem buscaria a sede e a água para saciar a sede. E ela troca. Ela faz exatamente a troca que o Senhor Jesus vai falar. Ela vai fazer a troca da comida e da sede pela justiça. Ela vai esvaziar, vai declarar um jejum de 3 dias. Senhor, eu não tenho mais fome nem de comer nem de beber, a não ser que se faça a justiça. Senhor, eu não tenho nem fome e nem sede de comer e beber, a não ser que o Senhor dá livramento, a não ser que o Senhor poupe esse povo que é meu povo, esses pobres judeus. Ela não era mais pobre, ela não tinha mais necessidade nenhuma, nem de defender, nem de ajudar, nem de acolher, nem de querer ver. Ela já tinha mudado. A gente sabe muito bem que muitos de nós dentro de uma comunidade, quando muda a vida um pouquinho, vira as costas da favela e nunca mais volta. É assim ou não é? Não precisa voltar, a não ser que você se condoer com a dor do seu próximo, a não ser que você se sensibilizar com as mazelas das crianças, com a mazela do órfão, com a mazela do pobre, do aleijado, do doente. Estou falando isso porque ela não precisava, mas dentro dela vai queimar a chama da reta justiça, e ela vai deixar aqui o exemplo do que fazer. Versículo de número 12. E disse, e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer Esther: não imagine o teu ânimo, que
escapará na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Mardoqueu ouve que Esther disse que não é chamada 30 dias, que essas coisas são burocracia, que quem falou foi o poderoso Naamã, um poderoso general, ele é o segundo do reino, ele é o terceiro. E essas coisas não mudam do dia para a noite, essas coisas não tomam assim. Esses editais são complicados, o rei me chama, eu não sei o que fazer. Sinceramente, é melhor eu lavar minhas mãos. Mardoqueu diz para ela algo poderoso. E diz assim, Esther, essa é a minha segunda palavra. Não imagine no seu ânimo que você vai se livrar mais do que qualquer outro judeu, pensando estar guardado no palácio. O mal que acontecer com um judeu sequer, um menino se perder, um menino judeu, uma judia dessa morrer, uma espada, uma alma se perder, Esther, não imagine que não vai acontecer nada com você. Esther já estava toda tomada pela justiça e pela sede e pela fome da justiça. Ela vai fazer o que eu tinha dito antes. Veja só, versículo 14, ali 14, 15. Então disse Esther, que tornasse a dizer Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejue por mim, não comais nem bebais. Por quanto? Por 3 dias, nem de dia nem de noite. E as minhas moças também assim jejuaremos. Assim iremos ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Se perecer, perecendo pereci, se não perecer, não tem. 3 dias sem comer. Quando ela disse assim, 3 dias sem comer, ela cumpriu o que Jesus disse. Eu não tenho mais fome, eu não tenho mais sede. Agora eu anseio que essa causa seja resolvida, para poupar as vidas dos meninos, para poupar a vida dos judeus, dos pobres judeus, e para mudar a sentença desse general insano, assassino, e que acha que se encher o cofre do reino vai beneficiar alguém em dinheiro, trocando dinheiro por almas, trocando almas por dinheiro. Salve as almas, pelo amor de Deus, igreja viva, santa do Senhor. Salve as almas, pelo amor de Deus, igreja brasileira do Senhor. Salve as almas, pelo amor de Deus, igreja do mundo inteiro. Salve as almas, pelo amor de Deus. Pare de encher os cofres, pare de trocar almas por dinheiro. Pare! Não faça como esse Naamã perverso, que em troca da destruição dava dinheiro, em troca da morte dava dinheiro. Pelo amor de Deus. Versículo de número 17. Então Mardoqueu fez conforme tudo quanto Esther ordenou. Amém, igreja? Amém. Sabemos o resultado, sim ou não? O que aconteceu? Deus livrou o seu povo quando trocaram a fome e a sede vital para o corpo e necessidade do corpo para cumprir a reta justiça. Vá comigo lá para a gente encerrar. Mateus, o capítulo 5, por gentileza. Capítulo 5, versículo de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por isso que a Esther trocou fome e sede de justiça. Olha só.